sintético. Depois, a gente vai para os ésteres, tá? Cuidado com o nome desta função e dessa aqui, tá? É uma confusão bem parecida com a confusão lá de álcool e fenol, tá? Muito aluno acha que é a mesma coisa, então esquece uma e só fica pensando na outra. Aqui é éster e aqui é éter. Um éster, tá? Você vai ter a carbonila, só que ao invés de você, como aqui no ácido carboxílico, terminar com uma hidroxila, não. Se tira o H da hidroxila do ácido carboxílico e continua ligando, tá? Você pode ter outra cadeia carbônica aqui, outro radical hidrocarboneto. Eu quero dizer o quê? Tá? Você, até que eu vou botar aqui no exemplo, que fica até mais fácil. Aqui o R', o R está dizendo o quê? Aqui é uma cadeia e aqui é outra cadeia hidrocarboneto, tá? Aqui é o CH3 e aqui é outro CH3, tá? Ah, professor, poderia ser CH2, CH3? Poderia, sem nenhum problema. E aí, no caso, como que você dá o nome? Separado, tá? Como se aqui fosse um cara e aqui fosse outro cara, tá? E o D, porque, na verdade, isso aqui vem de uma neutralização de um ácido. E pega um pouco, tá? Mesmo que eu goste de evitar a química inorgânica, aqui não tem muito jeito. Como que se forma um éster? Como, por exemplo, a neutralização por meio de uma base de um ácido, tá? Você junta uma base inorgânica mesmo com um ácido carboxílico e aí, lá na química orgânica, base mais ácido dá sal. Aqui não, aqui pode dar várias coisas. Dentro dessas coisas, um éster. Mas o jeito da nomenclatura, como lá o cloreto de sódio, o brometo de potássio, aqui vai ter a mesma carinha. É o etanoato de metila. Tá? Esse botou só metil, mas tentando, né, modernizar o nome, mas até hoje todo mundo chama isso aqui de metila. Se aqui, por exemplo, tivesse outro CH3 e aqui fosse CH2, não seria metila, seria etila, tá? Seria etanoato de etila, tá? E professor, por que aqui é et e não met, já que só tem um carbono? Não esqueça deste cara aqui. Ele conta sempre para a cadeia que está antes, tá? Não conta para essa, porque ele não está ligado diretamente com essa. Ele está ligado ao oxigênio. Então, ó, 1, 2, 2, et, tá? Caso o etanoato de metila. Se aqui tivessem 3 carbonos, seria etanoato de propila. E por aí vai, tá bom? Mas ter na nomenclatura não tem nenhum problema. Acho que o maior problema que tem é confundir. Eu confundi isso pra caramba do ensino médio. Vocês também têm direito a confundir. Éter. O que é o éter? O éter é aquela clássica representação que cai lá nas questões de cadeia, quando você tem um heteroátomo e ele tem que ser o oxigênio na cadeia principal. É como se você tivesse, né, carbono, 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 oxigênio, carbono. Tá? Quando você tem essa conformação, essa sequência, você tem um éter. Tá? E o pensamento vai ser aí parecido com o do priminho dele, que é o éster, tá? Aqui é um grupamento, um radical hidrocarboneto, e aqui é outro radical hidrocarboneto. Então, você vai dar nome para esse cara e nome para esse cara aqui. Como no exemplo, tá? Só que aqui não tem D, porque esse cara aqui não vem de ácido, tá? Ele é feito de outra forma, então não vai ter D, ok? Vai ser hífen, e você juntar, metox, tá? Sempre o que está antes, ok? Aqui que está antes vai para a esquerda.
Então, metox, esse ox é do oxigênio. Todo éter, a parte inicial, o primeiro nome, você sempre vai terminar em oxi, tá? Se aqui fossem dois carbonos, ou seja, CH3, CH2O, ia ser etox e não metox. Mas como é só um, fica metox. Metox, metano, tá bom? Metox, que é este cara aqui, e o metano. E, professor, para aí. Metano. Metano não é o nome de um hidrocarboneto lá, que você ensinou, um alcance? Exatamente, aluno. Tá? A segunda parte do nome dos éteres sempre será do hidrocarboneto que você está vendo ali. Tá bom? Se você sabe hidrocarboneto, parte do éter você vai acertar, que é a parte final. Se tivessem três, né, carbonos, ia ser propano. Se tivessem seis carbonos, ia ser hexano. Tá? E aqui, metox com um. Com quatro, seria butox. Se aqui tivesse só um carbono e aqui quatro, seria o butox metano. Tá? Deixa eu voltar lá. Ficou alguma dúvida? Tem mais gente aí, né? Nem se apresentou, nem falou. Quem é a pessoa que está aí? Quem é nosso convidado? Será que é o Gasparzinho? Não, porque tem o meu celular, meu computador, Letícia e o quarto integrante. Né? Tomara que daqui a pouco tenhamos também o quinto elemento. Ficou fácil, né? Tá? Eu botei só ficou na pressa, né, de digitar, né, ficou alguma dúvida. É porque, no caso, essas funções, essa sequência, né, didática que nós damos em química orgânica é chamada sequência dos grupos funcionais orgânicos oxigenados de forma normal. Vão ter outros que vão ter oxigênio, tá? Mas o que denota a eles que o principal cara que você vai olhar é o oxigênio, tá bom? E o oxigênio pode apresentar-se de várias formas. Na hidroxila, que aí vai caracterizar, né? Olá, Antônio, tudo bem? Seja bem-vindo. A hidroxila que vai caracterizar o grupo OH, né? Que faz parte da função álcool e fenol. A carbonila, que é só C dupla O, não tem hidrogênio junto com o oxigênio. A carbonila, que é característica dos aldeídos e das cetonas. Né? A carboxila, que é uma junção da carbonila e da hidroxila, ácido carboxílico. Tá? Ésteres, que é o cara que vem lá do ácido carboxílico, que você tira um H da hidroxila, se você notar, eu já estou até fazendo um pouco de reação química com vocês, orgânica, tira o H lá, né? Ele desprotona, né? Por isso que ele é um ácido. Ácidos perdem H+. Esse cara vai sair na forma de H+. Aí vai ficar lá um O menuzinho, ele está precisando de alguém, né, para compartilhar esses elétrons, e aí vem, né, um radical hidrocarboneto e se junta, né? Então fica a C dupla O, que era do ácido, mas ao invés de ser OH, vai ser O, CH2, CH2, CH3 e por aí vai. Essa é a relação, né, éster e ácido carboxílico. E por último, o éter, que é o mais diferentão de todos, que você tem um oxigênio lá perdido no meio de vários carbonos na sequência da cadeia carbônica. É até um cara que aparece muito mais aonde? Nas questões de cadeia carbônica, quando você tem um montão de carbono e no meio aparece um heteroátomo e depois continua com um montão de carbono. Os éteres são caracterizados pelo oxigênio obrigatoriamente como heteroátomo. Tá bom? Então, como está tudo ok, vamos voltar lá e vamos para uma outra sequência que eu falo que são as funções mais maluquetes, porque vão misturar halogênios no meio. Pera, halogênios, halogênios, e depois nitrogênio. Vem aqui, me ajuda, me ajuda. Aqui. Começando com um haleto orgânico, tá? Que é
exatamente o quê? Aleto de halogênio, tá bom? Esse al aqui é dos halogênios, é o mesmo al que está aqui. Eu sempre falo que português ajuda muito em química, então em química orgânica, caramba, se você prestar atenção nesses nomes, você vai ter muito mais facilidade de decorar quem é quem. O aleto orgânico é porque tem halogênio. E lembrando os halogênios, né? Família 7, lá da tabela periódica, flúor, cloro, bromo e iodo. Tá? Tem outros, mas normalmente na química orgânica eles só trabalham com esses aqui. Tá? E eles vão ser ligados à cadeia principal. Lembrando mais um pouquinho de tabela periódica, como eu falei, né, no grupo 7A, ou seja, para eles fazerem a regra do octeto, e essa galera aqui, todo mundo faz a pseudo-regra do octeto, né? De tão restrita que é, mas todos querem o quê? Um elétron para ficarem satisfeitos. Então a ligação normalmente vai ser uma ligação bem simplesinha, uma ligação direta com carbono, né? A fórmula, né, padronizada, né, a ideia estrutural será sempre Rx ou ARX, né? Aqui quer dizer que é um radical, né, alifático, ou seja, aberto, ligado ao halogênio, ou pode ser um aromático também, tá? Você, por exemplo, lá no fenol, ao invés de ter a hidroxila, você joga a hidroxila fora, não será mais o fenol, e pendura lá um bromo, né? Então você vai ter também um halogênio, né, ligado a um grupo, né, hidrocarboneto, no caso aromático, e formando assim um aleto orgânico. Tá bom? No caso aqui, o exemplo foi dado, foi o cloroetano. Cloro, nem preciso explicar porque o nome desse composto é cloro. Se fosse iodo, ia ser iodoetano. Se fosse bromo, ia ser bromoetano. E você dá o nome do hidrocarboneto. Facinho, tá? As questões que abordam aletos orgânicos complicam mais quando você bota um montão de nome de outras funções e bota lá no meio. Que se a questão for diretamente só sobre ele, o nome é muito fácil. Você construir também a fórmula estrutural, mais fácil ainda. É pegar lá um hidrocarboneto da vida, tira um hidrogênio e bota um halogênio. Como foi aqui, tá? Ao invés de ser CH3, é CH2, e ao invés de ser hidrogênio aqui, você botou o cloro, que é um halogênio. E, como eu falei, a nomenclatura é fácil, porque você repete o nome do halogênio, hífen e o hidrocarboneto, tá? Cloroetano. Ah, professor, eu gostei desse AR aí que eu me lembrei que não é nem argônio nem ar, é aromático. Como que faria o nome? Pode ser o benzeno? Ok, professor? Pode ser o benzeno. Se aqui fosse benzeno no lugar do etano, cloro, benzeno, tá bom? Sem nenhum problema. Se fosse o fenantreno, cloro, fenantreno. Tá? Sempre halogênio, primeiro nome, segundo nome, ou hidrocarboneto. Continuando com os caras que eu gosto de falar que são meio doidinhos, que dificilmente você vai encontrar esse cara na sua vida, que isso aqui é tudo veneno, né? Normalmente esses caras são usados como venenos. Tá? Vamos para o cloreto de ácido. Um cara bem parecido com o éster, só que vai mudar algo, ok? Você teria aqui o grupo funcional do ácido carboxílico, que seria o OH, só que você tira o OH e no lugar você coloca tá, um halogênio, ok? No caso, aqui nós temos ó, como fórmula geral, de novo, um R para dizer que é uma cadeia carbônica aberta, e o grupo funcional COCl, CO, C dupla O, Cl, tá? Cloro. O nome desse cara, cloreto. Veja que eu falei que é parecido com os ésteres.
Lá também você vai dar uma nomenclatura parecida com sais da química inorgânica, aqui da mesma forma. Cloreto, por causa do cloro, como se fosse NaCl, você chama cloreto de sódio, aqui vai ser cloreto de, e aqui que vem um problema, porque é uma nomenclatura que vai usar um pouquinho da nomenclatura usual, tá? Mas fazer o quê? Tradicionalmente foi feito assim, de acetila, tá? Ah, mas professor, peraí. Eu entendi o cloreto, que é esse Cl. Mas aqui não era para eu contar um, dois. Dois é et. Deve ser, sei lá o que, um cloreto de etila, tá? Muita gente prefere assim. Mas a nomenclatura mais usada para esses compostos, é você falar que este cara aqui, em vez de ser et, é o acete, tá? Que nem o ácido acético. Deixa eu voltar lá em cima, rapidinho. Veja só, esse acete que eu falei lá embaixo, é esse mesmo acete aqui. Só que aqui é usual, todo mundo usa, né? Mas oficialmente na academia, para ácido carboxílico, desculpe, você não usa o acete, você usa o etan, ácido etanóico, tá? Mas quando a gente chega no cloreto de ácido, você usa acete. É bem confuso isso, por isso que eu não gosto tanto assim de química orgânica, mas tem que ser aceitável, tá? Mas dificilmente você vai ver alguma questão que pergunte nomenclatura de um composto assim, tá? Ele é bem difícil de ser encontrado em questões de química orgânica puramente. Ele pode estar lá no meio de vários outros compostos, mas só ele, para você dar o nome dele, nem no vestibular antigo cairia, né? No Enem, então, mais difícil ainda. Mas esse é o cloreto de acila. Tá? Alguma dúvida? Ok. Porque aí eu já estou acabando. Eu não sei se nessa tabela tem Gingar, né? Que o Gingar eu também gostaria de botar nessa sequência, mas nessa tabela eu acho que o Gingar nem é tocado, né? Mas ficou alguma dúvida naqueles casos que eu mostrei? Ah, composto de Gingar ele botou por último, ok. Tem gente que gosta de colocar ele nessa sequência que eu estou aqui. Né? Estou aqui, exatamente. Alguma dúvida? Algum de vocês? Porque eu não posso continuar se vocês tiverem dúvida. Deixa eu ver, são 3h46, ainda tem bastante tempo, então posso esperar a dúvida de vocês. Tá? Antes eu fiz a sequência com os, né, compostos, as funções orgânicas oxigenadas de forma, entre aspas, normal, tá? Agora eu estou falando mais de caras ligados a halogênios, né? E devemos partir agora para os nitrogenados, né? Aqui, vou colocar os nitrogenados, exatamente, os nitrogenados, ou seja, vamos começar a mexer com nitrogênio. Ok? Enquanto vocês vão vendo aí se tem dúvida ou não, eu vou vir aqui no grupo do WhatsApp se alguém falou mais alguma coisa. Não.